い誓った日から命も捨てた名もいらぬ空手一筋バカになる果てなき世のまっしぐら見つめた星を掴んでやるぞ天下無敵の空手の星を天下無敵の空手の星を天下無敵の空手の星を天下無敵の空手の星をOs programa Frente a Frente, hoje eu estou aqui com Elie, ele que ministra aulas de Karatê em projetos sociais, né, é sensei, e a gente vai saber um pouquinho dele hoje, como é que é feito esses projetos aqui na cidade de Campina Grande, na Paraíba, como é que começou isso tudo, né, na vida dele e na vida dessas crianças e jovens, e também como foi aí sua iniciação no Karatê. Elie, boa noite. Boa noite, João Carlos. Estamos aqui em um dos projetos, né, sociais que você faz parte aí, junto com a equipe, através do Karatê tradicional aqui na Paraíba, ministrando esses trabalhos. Eu queria perguntar logo, Elie, como foi sua iniciação no Karatê? Hoje você trabalha com várias crianças e jovens, mas como foi a sua iniciação no Karatê? O meu primeiro contato com arte marcial foi em 1978. Eu era militar na época, militar do Exército, e apareceu um professor de Karatê do estilo Shorin-ryu, aluno direto de Shinzato, né? O representante do Karatê Shorin-ryu aqui no Brasil, ele morava em Santos. E o primeiro contato que eu tive com a arte marcial foi uma demonstração de defesa pessoal que esse professor, o professor Manuel, ele fez lá no quartel, né? E como eu me interessei pelo assunto, fui convidado para conhecer a academia dele em 1978. Foi o meu primeiro contato com a arte marcial no estilo Shorin-ryu. Depois disso eu fiz algumas outras aulas com o sensei, inclusive o sensei lembra bem, que era o argentino Guilherme Famar. Fiz algumas aulas assim sem muitas pretensões e esse foi o meu primeiro contato, em 1978. Isso, Guilherme, para quem não sabe, foi o meu primeiro sensei de Karatê. Eu cheguei a treinar, fui até faixa amarela, né, com ele. Um abraço para ele, né, e para todos os meus amigos do Shorin-ryu. E aí, como foi a sua iniciação, assim, no Shotokan? Como foi que você foi para o Shotokan? Em 1983, eu fui trabalhar na São Brás. Fui fazer um trabalho lá de abrir uma cooperativa na São Brás, e nessa entrada na São Brás eu fiz parte do Grêmio Recreativo São Brás, que era uma instituição de lazer, né? E que na época a São Brás apoiava muito o esporte. Foi quando eu conheci o professor Luiz Acácio, né? Exatamente em 1983, e como eu fazia parte do corpo diretivo do GRESB, através do conhecimento que eu tive com o sensei Acácio, a gente então implementou o Karatê na São Brás, usando como sede, usando como apoio, né, esse Grêmio Recreativo. E foi muito interessante porque ao longo dos quase 10 anos que eu fiquei na São Brás, a gente sempre apoiou o Karatê e teve sempre essa instituição, o Grêmio Recreativo São Brás, nos dando apoio de todas as formas, quer seja na parte física, né, cedendo as instalações, que por sinal eram excelentes para a prática do esporte, mas também consegui muito apoio financeiro da São Brás para os cursos, para os eventos todos que a gente patrocinava. Inclusive, nós chegamos a trazer um mestre japonês muito famoso, um ícone do Karatê, o professor Hiroyasu Inoki. Isso foi nos idos de 91, aproximadamente, e a São Brás nos deu muito apoio, né, nesse projeto, né, porque na época era quase impensável você trazer um mestre japonês
em Campina Grande, com o grupo tão pequeno de karatecas que tinha aqui, trazer um mestre japonês era uma coisa impensável do ponto de vista financeiro, né? Mas com toda essa facilidade e o apoio que a São Brás nos deu, né? E como eu tinha também essa facilidade junto a essa instituição, que era o Grêmio Recreativo, nós conseguimos fazer esse grande feito, trazendo um mestre de renome aqui em Campina Grande, né? Então foram momentos assim de ouro, né, no karatê, inclusive desse trabalho surgiram os grandes atletas que você conhece, como Bruno Faustino, Laerte, Marco Nilson, Marcelo, você inclusive estava inserido nesse contexto, nesse tempo, né? Realmente foi uma época de ouro do karatê aqui em Campina Grande nesse momento. Isso. E aí você falou de um grande professor, Inoki Sensei, que infelizmente faleceu, nos deixou aí carente nesse sentido do karatê. E eu acredito que todas as crianças do projeto, elas almejam um dia ser faixa preta, né? Elas estão treinando, faz parte do sonho de muitas crianças. Eu queria que você contasse, até para servir de exemplo, como foi, a gente não vai ter tempo para contar todas as graduações de experiência, mas como foi a sua experiência de passagem de marrom para preta? Quem é que estava lá? Como é que aconteceu? Aonde foi? Conta um pouquinho aí para o pessoal já ir entrando no clima aí. Na verdade, João Carlos, a minha graduação de preta não foi aqui em Campina Grande, foi em Recife. Eu fui, digamos assim, obrigado na vida profissional, quando a São Brás foi comprada pela multinacional, eu fui transferido para Salvador e em seguida para Recife, né? E em Salvador não tive a oportunidade de treinar, porque foram 2 anos assim de adaptação, de corre-corre muito grande, mas quando eu fui transferido para Recife, não é, como nós tínhamos grandes contatos, grandes amizades com o pessoal do karatê de Recife, então eu retornei ao karatê lá em Recife e meu exame de preta foi lá, tradicional, né? Para ter uma ideia, na época ainda era Oswaldo Mendonça o presidente, né, da Federação do Karatê Tradicional no Brasil, ainda quando a gente éramos unidos, né? Era Matida, Inoki, Tanaka, Watanabe, né? Quando realmente ainda estávamos num karatê tradicional único aqui no Brasil. Então meu exame de faixa preta foi nessa época lá em Recife, né? Já por conta da minha ausência obrigatória de Campina Grande por motivos profissionais. E voltando a Campina Grande, como se deu essa ideia aí? É que você foi o pioneiro, né? Só tinha academias, em clubes, karatê. Como é que se deu essa ideia de levar o karatê para bairros, para as comunidades, para o pessoal mais carente, de baixa renda? Como é que surgiu isso? João Carlos, na época só existiam 2 academias conhecidas, que era a academia do Sensei Carlinhos, né? E a academia do Sensei Acácio, né? E existiam, digamos assim, algumas iniciativas de caseiras, digamos assim, alguém que dava aula no quintal de casa ou numa sala, coisa parecida, né? E assim, logo que comecei nas artes marciais, eu percebi, né, que era uma coisa boa para as pessoas, sobretudo para o jovem, porque eu acho que você, se fizer uma volta ao tempo, você vai ver que raramente tinha uma criança treinando, você só via adolescentes e adultos, né? E eu via os exemplos das crianças orientais que já com 2, 3 anos de idade já tinha iniciação no karatê, não é? E a gente vê a determinação, a disciplina, né, do povo oriental, e eu dizia, não, isso a gente tem que passar isso para as nossas crianças, não é? Eu acho que é um benefício muito grande para as crianças, e foi quando surgiu a ideia da gente conversar com uma pessoa muito preocupada com o menor carente, que era o senhor Agripino. Ele era o presidente do CSU, Centro Social Urbano, né? E em conversa com ele eu expressei essa vontade, né, de fazer um trabalho voltado à criança carente, né? Na época, salvo engano, o bairro de Monte Santo era um dos bairros mais carentes, mais pobres da periferia de Campina Grande, né? E foi quando então ele disse que nos apoiaria nesse projeto, e a gente então começou em 1992, começo de 92, começamos então esse projeto no CSU, tá certo? E foi um projeto que deu muito certo, nós chegamos a ter 80 alunos, né?
de 10 anos em diante, de 10 a 14 anos, era, digamos assim, 90% dos nossos alunos. E eu digo, João Carlos, foi um trabalho muito bonito. Além de pioneiro, porque eu já conversei com várias pessoas, inclusive um dos camaradas mais antigos do Karatê aqui de Campina Grande, Carlinhos, perguntando se nessa época existia alguma coisa parecida. E ele me confirmou que não. Então, eu tenho dito que realmente foi um trabalho pioneiro e todas as pessoas que conhecem a história do Karatê, que eu tenho perguntado, confirmam que realmente foi um trabalho pioneiro nesse aspecto de trabalhar com criança, né? E eu acho que foi um trabalho muito importante, não só para as crianças, mas também para mim, porque eu aprendi muito, né? E assim, João Carlos, eu tenho dado o seguinte exemplo. O pessoal pensa que caridade é você pegar as roupas velhas que está enchendo seu guarda-roupa, botar numa caixa e entregar lá, estou fazendo caridade. Ou pegar os brinquedos quebrados do filho, botar numa caixa, eu vou me livrar dessa tralha e dizer que é caridade, né? Eu penso que o Karatê tem sido uma ferramenta de eu me aproximar das pessoas que precisam, tá certo? De um pouco de atenção, de um pouco de instrução, de um pouco de se tornar pessoas melhores, né? É tanto que eu estou fazendo um trabalho agora no Mutirão, onde realmente lá não tem absolutamente nada de lazer. A criançada fica realmente jogada ao léu. Sequer uma praça tem para as crianças brincarem, né? E a gente ocupando esse tempo dessas crianças com Karatê, tá certo? Estamos naturalmente melhorando a questão de saúde, a parte física, mas como você bem sabe, o Karatê, né, é regido por uma filosofia muito forte, onde realmente a parte humana é muito valorizada. E é isso que a gente faz, usar o Karatê como ferramenta de se aproximar das pessoas e tentar ajudar da melhor maneira possível. E aí você citou, Elie, 2 bairros, né? A gente está aqui no bairro de Bodocongó, né? Onde geralmente eu venho dar um apoio aqui, treinando, ajudando as crianças, estimulando dentro do possível. Você falou também no outro bairro, foi que está um projeto aí recente. Um projeto recente no Mutirão. Mutirão. No Mutirão. E eu queria que você falasse aí, até para quem está assistindo, acompanha o nosso canal, quais são os bairros contemplados com esses projetos sociais? Para o pessoal que está vendo aí dizer, opa, já vou procurar porque tem aqui no meu bairro. Quando eu disse no início da minha fala que fui obrigado a sair de Campina por questões profissionais, o Erlon deu continuidade ao trabalho, né? Ele dava aula numa academia, salvo engano era Portal, tá certo? Em seguida veio para aqui para a SAD, né? E deu continuidade a esse trabalho, né? E alunos de Erlon, tá certo? Como Álvaro, que dá aula no Monte Santo, como Petrúcio, recém-formado faixa preta, que dá aula no São Januário, né? O Marcos foi meu aluno desde faixa branca, tá certo? Desde o CSU, tá certo? E hoje é faixa preta e faz o trabalho muito semelhante ao do CSU, quando a gente iniciou, tá certo? Tem o Adriano, terceiro Dan, que é aqui da parte do Ramadinha. Nós temos a Catingueiro com o Marcos, acabei de falar, tá certo? Na verdade, hoje nós temos 9 projetos sociais, contando com Lagoa Seca, que se filiou ao Karatê tradicional. Temos 8 projetos sociais e mais uma academia lá em Lagoa Seca. E aí, Elie, eu queria que a gente vai encerrar agora, queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que queira participar desses projetos sociais, de alguma forma treinando, ajudando, incentivando, né? Independente se a pessoa, eu acredito que todo mundo tem condição de ajudar, independente da parte financeira, né? De alguma forma a pessoa tem como ajudar um projeto desse. Queria que você fizesse o convite para a gente encerrar aí a nossa entrevista. Olha, uma coisa muito bonita que a gente vê nesses projetos sociais é a participação da família, né? A exemplo da Catingueira, que faz um trabalho de distribuição de cestas básicas, né? Para as pessoas mais carentes. Tanto que a gente fazia assim, a gente pedia uma pequena contribuição, um pequeno fundo para uma emergência, ajudar um aluno que não podia fazer um curso, que não podia fazer um exame de faixa, ou que passava até por uma necessidade mesmo, né? Nós revertemos isso, ao invés, né, de haver uma pequena contribuição financeira, as pessoas doam alimentos, né? E a gente, como tem muito conhecimento com as famílias, a gente elege qual a família que naquele momento
está mais necessitado e faz essa doação de alimentos, né? Nenhum desses locais tem pagamento. Realmente nós não temos nenhuma motivação financeira para fazer esses projetos, né? E é muito bonito quando o projeto atinge realmente também a família, tá certo? É tanto que se você for lá na Catingueira, você vai ver, né, que tem uma plateia muito grande de pais, de mães, de espectadores também, independente disso, acompanhando o que é que está sendo feito com o seu filho, né? Então o projeto social abrange isso tudo aí, não só é dar ensinar o aluno a dar um soco e um pontapé, isso aí se aprende na rua, mas se ensina que realmente a célula máter da sociedade é a família, e a gente valoriza muito a família, e a partir da família é que a gente também passa um pouco de educação para esses meninos, né? De disciplina. É nesse eixo o nosso trabalho, João. Beleza. Queria agradecer a LE, queria também agradecer à Federação de Karatê Tradicional pela oportunidade de estar entrevistando aqui a LE, que é vice-presidente, né, da Federação Paraibana e meu amigo, desde que eu comecei, né, eu comecei com 13, com 14 anos, eu já passei a conhecer a LE. Então, fica aí a dica, gente. Um belo trabalho e obrigado mais uma vez, Lé. Até a próxima, se Deus quiser.